Olá, graça e paz. Estamos aqui novamente com o nosso estudo online, promovido pelo Ministério Celebra Mulheres da Igreja Batista em Bragança Paulista. E hoje nós vamos finalizar o nosso estudo, a última parte. E nesta parte de hoje eu quero compartilhar um pouco mais com vocês sobre a minha experiência em conhecer a Deus e conhecer o Deus da palavra. Eu cresci num lar evangélico, meus pais me levaram para a igreja quando eu era criança e ainda jovem, e também eu frequentei uma escola cristã que fazia parte da nossa igreja, então eu fui bem instruída na palavra de Deus desde pequena. Mas claro, esse estudo da palavra de Deus teve que partir do meu coração como jovem adulto, e depois da faculdade também eu fui para o seminário teológico e tenho meu mestrado na educação religiosa. Então o estudo da palavra parece que sempre fez parte da minha vida. E até eu falo para os meus netinhos, os versículos bíblicos, a maioria desses versículos que eu conheço hoje é fruto do estudo da palavra, memorizar da palavra desde pequeno. E aquilo que eu aprendi quando era criança é que fica. Claro que a gente continua estudando, lendo a palavra, mas a importância, e isso é um encorajamento, uma exortação para você que é mãe, tem crianças pequenas, avó que tem responsabilidade com seus netos, de estarmos sempre ensinando a palavra de Deus e encorajando a decorar a palavra de Deus. E nesses estudos, no desenvolver dessa minha jornada com Cristo, eu tenho tido alguns momentos marcantes também em relação ao meu estudo da palavra e através do estudo da palavra, o meu conhecimento maior do Deus da palavra. E eu quero compartilhar somente uma marca, um momento que marcou muito a minha vida alguns anos atrás. E eu compartilho com vocês uma experiência do passado, porque é uma experiência que eu continuo usando essa experiência até hoje. Teve um ano, no início do ano, todo mundo fazendo as suas resoluções para o ano novo, e eu coloquei para Deus que naquele ano não queria colocar para Ele que eu ia ser mais disciplinada e comer direito e fazer exercícios e muitas das coisas que nós colocamos no início do ano. E o Senhor colocou no meu coração um texto que vem de Filipenses, eu vou ler para vocês aqui, Filipenses 3, 10 e 11, que fala assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí o versículo 12 fala: não que eu tenha obtido tudo isso ou tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Naquele ano, uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu coloquei esta passagem como oração na minha vida e um clamor diante de Deus que o meu alvo para aquele ano era de conhecer mais de Cristo. E não sabia o que viria para frente, mas eu sei que não sabia as circunstâncias que viriam. E todo ano que eu tenho orado essa oração, também não sei quais são as circunstâncias, mas aquele ano eu fui diagnosticado com melanoma maligno, que tive que passar por uma cirurgia, enxerto, uma segunda cirurgia, e eu sei que em todo esse tempo, na espera da primeira retirada, a biópsia, a segunda retirada, graças a Deus não tive que passar nem por uma quimioterapia, nem radioterapia, foi só a retirada, mas a retirada foi um lugar bem difícil para curar, e fiquei com uma ferida aberta por um bom tempo, porque o enxerto não deu certo.
E eu sei que o Senhor usou esse momento, aquele ano, aquela experiência, para me ensinar mais de sua pessoa. E nos anos seguintes, chegava o início do ano, janeiro de todo ano, aí vinha aquela pressão de fazer uma resolução para o ano novo, e eu falava assim, ai Senhor, queria te conhecer mais, não queria conhecer assim através de um câncer, poderia ser uma coisa assim menos, né, para te conhecer, mas não foi, essa experiência não foi repetida, né, até agora, mas claro que tive outras experiências durante esses anos, muitas vezes que acontecia em janeiro, né, o falecimento do meu pai foi em janeiro, o falecimento da minha sogra, que foi uma segunda mãe para mim, foi no mês de janeiro, e foram outras experiências durante o ano, quando eu lembrava que, em vez de chorar para aquilo que estava acontecendo, eu sabia que Deus estava usando aqueles momentos para me ensinar e me dando a oportunidade de conhecê-lo mais. Então, isso tem sido, assim, vamos dizer, um tema, né, das minhas resoluções, né, a cada ano. E este ano veio uma pandemia, algo que a gente mal esperava, e de repente nós estávamos diante dessa situação de estarmos na quarentena, ficando em casa, sem poder sair, só para aquilo que for necessário. Então, algo que eu creio, assim, pelo menos não lembro, assim, na minha vida, experiência de vida, tinha passado uma experiência tal, né, de estar confinada assim às nossas casas. Então, mas também isso tem sido uma experiência muito boa de conhecer mais a Deus através dessas experiências. E alguns meses atrás, mês passado, na verdade, eu tive uma experiência muito especial, onde eu fui convidada assim pela Celebra Lídias, um ministério da nossa igreja que trabalha com as senhoras da terceira idade. Elas me convidaram a participar com alguns devocionais com essas senhoras. E foi uma experiência muito especial, não somente pelo fato de estar fazendo os devocionais com elas, mas dizem que quem está estudando a palavra é a primeira a aprender. E aí nós tentamos passar aquilo que nós temos aprendido, passar para as outras pessoas que estão ouvindo, ou vendo, estudando junto conosco. Então foi uma experiência muito especial, não somente por ter participado junto com elas, mas foi um momento muito especial porque eu escolhi o Salmo 103 para poder compartilhar com elas um pouco mais da pessoa de Deus. Através do estudo da palavra, o nosso intuito é conhecer a Deus, é ser transformado pela palavra, mas conhecer a Deus. Conhecê-lo de uma forma cada vez mais nos seus atributos, no seu caráter, de quem ele é, daquilo que ele tem feito, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele há de fazer ainda. E conhecer o Deus que está sempre trabalhando nas nossas vidas e não nos abandona. E nesse estudo de Salmo 103, eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho, assim, no final. Eu fiz um resumo, né, desse Salmo 103 no final com elas, e eu vou compartilhar com vocês as coisas que Deus me ensinou através da leitura desse Salmo. E eu creio, esse é um testemunho assim da minha vida que eu compartilho com vocês para que vocês possam também ter essa mesma experiência. Se eu tivesse lido somente o Salmo 103, claro, eu ia receber algum benefício somente da leitura, porque é a palavra de Deus. Mas fazendo esse estudo com elas, eu pude esmiuçar e pedir muito a Deus que eu pudesse enxergar a pessoa dele através desse estudo. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco o que eu aprendi naquele salmo. E convido vocês depois para ler o salmo. Não vou ler o salmo porque é um salmo um pouco longo, mas eu quero só compartilhar com vocês um pouco o que eu aprendi. E usar isso como uma experiência de encorajar vocês, ouvintes, aquelas de vocês que estão escutando, que vocês também possam participar de alguma forma na leitura da palavra e no estudo da palavra, também no meditar da palavra.
Então, esses são as características e os atributos de Deus que eu encontrei somente lendo o Salmo 103. Aqui são os atributos. Alguns benefícios que são descritos, mas também eu creio que são os atributos de Deus. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é o Deus criador. É o sustentador da nossa vida. Ele é o Deus que redime as nossas vidas, perdoa os nossos pecados e cura as nossas doenças, que resgata a nossa vida da sepultura, nos livrando da morte. Ele nos coroa com bondade e compaixão. Ele enche de bens a nossa existência e renova as nossas forças como a águia. Ele é o justo juiz que defende os oprimidos. Ele é o Deus que se revelou através de sua palavra. A palavra escrita, a palavra falada e a palavra viva na pessoa de Cristo. Ele é o Deus compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O amor de Deus é tão grande que ele afasta para longe as nossas transgressões e se compadece de nós, como um pai compadece de seus filhos. Ele tem as nossas vidas nas suas mãos e nos ama como o amor de um pai. Ele é o Deus que reina eternamente e domina sobre tudo que existe. Que grande Deus que nós servimos! Como é bom poder louvarmos a este Deus, que Ele sempre seja louvado nos nossos corações, de maneira que possamos sempre dizer: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Esse é um pequeno exemplo para vocês daquilo que encontramos na palavra. São tantos atributos de Deus, de conhecer a Deus, o Deus do perdão, o Deus de graça, Deus de amor, Deus que é fiel, o Deus que é soberano, o Deus que é santo, que podemos estudar a nossa vida toda e continuamos aprendendo cada vez mais do nosso Deus. Então, o meu encorajamento para vocês através desses estudos, eu espero que vocês tenham beneficiado, né, pelos estudos que nós temos tido, de ouvir, de buscar ouvir a voz de Deus, de buscar crescer na vida cristã, de ter uma vida santa, uma vida transformada pela palavra, de dedicarmos cada vez mais ao estudo da palavra e assim nós estudando a palavra, temos a oportunidade de conhecer mais o Deus que nós servimos. Eu espero que vocês tenham tido esse benefício, como eu também tenho tido um benefício na minha vida, na minha própria vida, de poder estudar com vocês e ministrar esses minutos com vocês através dessa palavra. Que Deus abençoe vocês, que possamos continuar nessa jornada juntas, para a honra e a glória do nosso Senhor. Deus os abençoe.